Entrando aqui numa fase final, só para vocês entenderem, falou assim, Márcio, eu entendi tudo isso que você falou, mas como é que eu vou operacionalizar tudo isso dentro da minha empresa? Como é que eu consigo cumprir essa lei toda dentro da minha organização? Bom, dentro de projetos que a gente já vem desenvolvendo, e como eu falei para vocês, eu estou dormindo de 3 a 4 horas por noite, não é à toa, nós temos 2 caminhos a seguir. Ele vem antes disso aqui que vocês estão vendo, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que é o que nós no escritório chamamos de análise de gap. Então ele é um pré-projeto de assessment. Tá? Isso aqui a gente chama de um projeto de assessment ou de construção de projeto de programa de compliance para cumprimento da lei. E você tem o que a gente chama de análise de gap. O que é análise de gap? A gente vai entender tudo aquilo que você faz com dados pessoais atualmente dentro da sua organização. Nós vamos entender quais são as características desses dados pessoais que você está tratando, a forma que você está tratando, e nós vamos comparar isso com aquilo que a lei permite ou não que você venha a fazer. Então, nós vamos fazer um cruzamento da situação fática, do como você trata o dado hoje em dia, e aquilo que a lei diz que deveria ser o seu tratamento de dados a partir da vigência dessa lei. E aí nós vamos identificar quais são os gaps e aquilo que você precisa fazer para estar de acordo com essa lei. Isso não resolve o problema, porque, na verdade, é uma foto. Né? Ele mostra para você o que você tem que fazer, mas não quer dizer que está resolvido o problema, porque agora você tem um projeto para se adequar a tudo isso. Então, você tem esse pré-projeto de assessment, e depois você pode entrar nesse projeto especificamente de assessment, que tem 5 fases distintas. A primeira fase, a gente precisa tomar pé de todos os dados que você tem dentro da corporação. Então, eu preciso inventariar todos os dados que são tratados pela sua companhia até hoje. Né? Nós temos um legado de dados que são tratados e a gente precisa saber quais são esses dados. Hoje existem ferramentas de mercado que nos ajudam a fazer todo esse inventário e mapeamento desses dados que são tratados. Tá? Só lembrando que essa lei ela vale para o online e para o offline. Ela não é só para o meio digital. Tá? Feito todo esse inventário, então a gente já identificou todos os dados que vocês têm, nós precisamos classificá-los. Nós estamos falando de dados que são dados pessoais ou dados que não são dados pessoais. Sendo dados pessoais, nós estamos falando de dados sensíveis ou dados que são dados pessoais que não são sensíveis. Depois disso, eu preciso identificar quais são as bases legais. Dentro daquelas 10, eu preciso identificar. Nessa situação, eu trato em razão do consentimento. Nessa situação, é para cumprimento de obrigação legal. Nessa, é para execução de contrato. Essas aqui, talvez seja legítimo interesse. Aí nós entramos numa terceira fase, que é a fase mais extensa, que é a de adequação. Dentro dessa nova realidade, nós vamos ter que mexer numa tríade que é básica de TI. Nós vamos ter que adequar pessoas, processos e sistema. Pessoas tratam dados de outras pessoas dentro das companhias a todo momento. Elas precisam ser treinadas para isso. Porque agora tem regras para você poder tratar esses dados. Então, a gente tem que adequar tudo isso. Nós precisamos identificar quem vai ser o DPO da empresa. Esse DPO precisa estar qualificado para poder ajudar dentro de todo esse projeto de cumprimento. Nós precisamos também mexer nos processos, identificar como que a empresa trabalha e o que isso impacta no tratamento de dados, porque talvez tenhamos que mudar alguns processos que hoje em dia são adequados dentro da companhia, mas que não estão de acordo com a lei. Fora isso, precisamos também implantar algumas ferramentas que vão ajudar a empresa a cumprir essa lei. Porque eu tenho aquele princípio da transparência. Eu preciso informar. Se eu não tiver ferramenta para ajudar o DPO, para informar o titular do dado, né, não dá para controlar em planilha de Excel. Isso tem que ser via sistema, via software, ferramenta. Né? Então, essa fase de adequação ela é uma fase bem extensa. Tem uma outra vertente, que não é de TI, que também precisa ser adequada. Documentação. Sua área jurídica vai precisar adequar um monte de coisa. Eu preciso adequar os termos de uso. Eu preciso adequar a política de privacidade. Eu preciso criar uma nova política de tratamento de dados, que é um documento interno para os colaboradores da empresa.
Porque se eu não disser para os colaboradores, para os empregados da empresa, o que pode e o que não pode ser feito, isso quer dizer que ele pode fazer qualquer coisa. Então, assim como vocês têm lá a política de segurança de informação, agora vocês vão precisar da política de tratamento de dados. Eu preciso também alterar os contratos com os meus fornecedores, que são aqueles tais operadores, colocando vários disclaimers e responsabilizando-os com relação ao tratamento dos dados que são de minha responsabilidade. Então, tudo isso também precisa ser adequado. Depois você vai para uma outra fase, que é resolver aquilo que você não resolveu até agora. Né? Digamos que você não achou base legal para determinados dados que você tem lá. Ou você vai atrás do consentimento, e aí a gente tem que dizer de que forma tem que se buscar esse consentimento, e enquanto a lei não está em vigor, fica muito mais fácil você conseguir esse consentimento. A partir do momento que a lei estiver em vigor e toda a mídia batendo, que você, todo poderoso, titular do dado, consumidor, agora tem mais um direito para atormentar as empresas, conseguir o consentimento deles vai ficar mais difícil. Ou você vai para a anonimização dos dados. Então a gente precisa entender como é que a gente vai lidar com aqueles dados que a gente não conseguiu achar base legal. E o final é a fase de capacitação, onde a gente tem que capacitar a companhia como um todo para começar a trabalhar dentro dessa nova realidade. Tá? Então, isso aqui é um projeto, vocês podem me perguntar, mas quanto tempo demora um projeto desse? Depende do impacto que a lei vai ter dentro da sua organização. Ele pode demorar com um impacto relativamente baixo de 4 a 6 meses, como tem projetos que já são previstos dentro do nosso escritório, que vão demorar no mínimo 2 anos. Vai estourar o prazo da lei. Tá? Porque não tem como você pegar grandes grupos econômicos, são só nomes, tá, gente? Autoglass é uma multinacional americana, espalhada no Brasil inteiro. Para você adequar uma companhia como essa, dá trabalho. Grupo Martins, maior atacadista brasileiro, dá trabalho. Né? Imagina o trabalho que o Itaú vai ter, imagina o trabalho que a Prevent Senior vai ter, né? Que a Unimed vai ter. Então, isto não é um trabalho simples, não é um projeto pequeno, isso demanda muito tempo. A gente tem que lembrar que o assunto é um assunto jurídico. Tá? Você pode ter pessoas de processo, você pode ter pessoas de tecnologia, mas, no final das contas, ele é um assunto legal, ele é um assunto jurídico. Né? Ele é multidisciplinar na sua solução, porque ela pode ser uma solução de software, ela pode ser uma solução de processo, ela pode ser uma solução de treinamento, mas ela invariavelmente é uma questão legal que precisa ser tratada desta forma também.